Leia o Expresso em primeira mão, onde quer que esteja. Assine o Expresso Digital e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos e leitura antecipada do semanário às 23 horas de quinta-feira. Apenas 1,35€ por semana, durante 2 anos. Todas as vantagens em expresso.pt/assinatura digital. Expresso. Liberdade para pensar. Olá, bem-vindos ao podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Estamos a gravar na manhã de terça-feira, 19 de abril, o que significa que estamos a 5 dias da segunda volta das presidenciais francesas. É no domingo que vamos saber se o Palácio do Élysée continua nas mãos de Emmanuel Macron ou se é conquistado por Marine Le Pen. Atrasámos um dia a gravação deste podcast, estamos à terça e não à segunda, para podermos contar com o testemunho do Ricardo Costa, diretor de informação da SIC, diretor-geral de informação do Grupo Empresa, que esteve em Paris a cobrir a primeira volta destas eleições. Olá, Ricardo. Olá. Este episódio tem a edição técnica do João Martins e a conduzir a conversa estou eu, Pedro Cordeiro, editor da secção internacional do Expresso. Ricardo, acho que a pergunta que está na mente de muita gente é: Marine Le Pen pode mesmo ganhar as eleições? Poder pode. Embora na segunda volta, ou na campanha da segunda volta, as coisas têm estado a correr melhor a Emmanuel Macron. Porquê? Porque ele alterou radicalmente a campanha que fez da primeira para a segunda volta. Há quem defenda que ele fez uma má primeira volta e gosta de fazer uma boa segunda volta, mas há também quem defenda que isso foi feito de propósito. Não saberemos, talvez mais à frente, ou naqueles programas, ou naqueles trabalhos de jornalistas que acompanharam as duas fases da campanha nos bastidores, isso possa vir a ser revelado, mas são duas campanhas estruturalmente diferentes. A primeira, se quisermos, foi uma campanha distante em todos os sentidos, distante fisicamente, teve muito pouco contacto popular, teve um único comício, não teve praticamente presença nos chamados mídia tradicionais. Não quis debater. Não apareceu no único debate televisivo. Fez algumas aparições de nicho em mídia de nicho. Embora o nicho aqui, num país com a vastidão da França, não seja bem assim, mas repara, no último dia de campanha, ele dá uma entrevista de quase 2 horas a um site chamado Brut, que é um site, bem, enfim, uma app, uma série de plataformas, onde os jovens franceses dos 18 a 34 anos têm virtualmente 100%. São atingidos, podem ver aqueles vídeos virtualmente 100% desta faixa etária, mas foi uma campanha completamente diferente da segunda. Na segunda volta, ele, no primeiro dia de campanha, segunda-feira, logo a seguir às eleições, estava no sítio mais pobre de França, onde também as eleições tinham corrido muito mal, a enfrentar a população, começou a explicar uma série de coisas que não tinha explicado antes e, portanto, esta segunda fase da campanha, que tem sido de alguma forma um banho de humildade, está, até ao dia em que estamos a gravar, a correr-lhe bem, e se correr assim, Emmanuel Macron ganha as eleições. Agora, é preciso que tudo lhe corra bem e continue a correr bem até ao domingo. Se não correr bem, a hipótese de Marine Le Pen ganhar existe, como ficou claro na noite da primeira volta. A teu ver, e com as impressões que colheste no terreno, e com o que tens visto, lido, assistido desde então, o que é que vai decidir estas eleições? É mais o comportamento, por exemplo, da juventude, que tu referias, e que foi uma faixa etária em que o Macron se deu bastante mal na primeira volta? É a atitude de eleitores dos candidatos eliminados? O que é que vai, em última análise, fazer o pêndulo cair para um lado ou para o outro? São várias coisas. A começar, por exemplo, por essa que tu disseste, a atitude dos candidatos eliminados. Houve uma grande diferença, por exemplo, na atitude que escolheu Jean-Luc Mélenchon, o candidato da extrema-esquerda e da esquerda, no sentido em que ele hoje agrega mais do que a extrema-esquerda, porque tem apanhado muitos dos restos do sistema que tem colapsado. O Jean-Luc Mélenchon, que é um septuagenário, tem uma presença brutal, ganhou forte nos jovens dos 18 aos 25 anos e dos 25 aos 34. Mas ele teve fez uma mudança muito significativa na noite destas eleições. Há 5 anos, numa situação
parecida. Quando Emmanuel Macron e Marine Le Pen passam os dois à segunda volta, ele não fez nenhum discurso contra nenhum deles, nem a favor de nenhum deles na noite das eleições. A seguir foi fortemente pressionado a apelar ao voto. Emmanuel Macron nunca o fez. Fez uma consulta online, e a consulta online, a maior parte das pessoas defendia a abstenção, ao voto branco e nulo, e ele não fez nunca um apelo para votar Emmanuel Macron. Foi muito criticado por isso. Mas porquê é que ele também o fez? Porque ele sabia que Macron ganhava. E qual foi a grande diferença agora? Que na noite das eleições, logo, no discurso que ele faz, ele diz não uma, não duas, não três, mas 4 vezes, e ele aliás diz, eu vou repetir isto porque dizem sempre que eu não digo as coisas, portanto estava a acusar o toque de que tinha sido no mínimo ambíguo, há 5 anos, ele desta vez disse 4 vezes, não pode ir nenhum voto para Marine Le Pen. E porquê é que ele o diz? Não é porque ele goste mais de Emmanuel Macron do que estava há 5 anos. Não, ele detesta-o. Mas ele diz isto porquê? Porque ele percebeu que, de facto, desta vez as coisas eram diferentes. Claro. E desta vez, que se não houvesse pelo menos esse apelo a que não votassem em Marine Le Pen, podia haver uma vitória de Marine Le Pen. E ele ficaria então, com um ónus ou parte do ónus. Essa é uma das diferenças. É uma das coisas que pode decidir. Houve alterações, apesar de tudo, face há 5 anos, e a principal foi a de Mélenchon. Depois, o resto são as coisas que já aconteceram de outras vezes, só que em menor escala. E é isso que torna esta eleição mais perigosa, mais interessante do ponto de vista jornalístico, mas mais assustadora do ponto de vista dos seus eventuais consequências, que é, em grandes números e muito rapidamente. Há 20 anos, a primeira vez que a extrema-direita francesa passou à segunda volta, o pai de Marine Le Pen teve 18% dos votos. O presidente Jacques Chirac, que tentava a reeleição, que só tinha tido 20% na primeira volta teve 82% na segunda volta. Ou seja, o país saiu à rua e votou. O país, e não só, eu lembro, por exemplo, Portugal mandou o seu embaixador em França ir a um comício de Chirac, coisa que na altura foi bastante polémica. Não é? Ou fez tudo e mais alguma coisa. Atenção, também na altura houve uma manifestação que, segundo os números da polícia, em Paris, da chamada Frente Republicana, que era todos contra Jean-Marie Le Pen, terá tido 2 milhões de pessoas, 2 milhões de manifestantes. A manifestação deste sábado passado, que houve uma manifestação também, terá tido, segundo os números da polícia, 22 mil pessoas. Não sei se os números são totalmente oficiais, mas isso mostra muito. Claro. Mostra muito o que estamos a viver. Passamos do choque dos 18% do pai Le Pen a um suspiro de alívio se Marine tiver 49%. É isso. E essa é a grande diferença. Por isso é que o que é que decide são várias coisas. Há a questão das atitudes, e depois há uma questão, apesar de tudo, de mobilização assimétrica e assimétrica, ou 2 tipos de mobilização. Mobilização, porque apesar de tudo é natural que haja mais voto útil a favor de Macron, mesmo de pessoas que não gostam dele, e que haja também mais abstenção de pessoas que no limite até se calhar não querem mesmo votar em Macron, mas também não vão beneficiar Marine Le Pen. E portanto esta mobilização assimétrica, que já é muito mais atenuada do que foi há 20 anos ou do que foi há 5, é brutalmente atenuada, ainda pode ser absolutamente decisiva. E depois, os jovens, embora nos jovens, e viu-se, por exemplo, na consulta que o Mélenchon fez, normalmente, ele fez outra vez uma consulta online, ele tem um pouco essa mania, é um bocado como o Movimento 5 Estrelas em Itália, fazem tudo muito online. Voltou em primeiro lugar o voto branco e o voto nulo, em segundo lugar a abstenção, e só em terceiro o voto em Emmanuel Macron. Eles não puseram a consulta o voto em Marine Le Pen. E, portanto, é natural que os próprios eleitores pensem da mesma maneira. Uma grande parte vai se abster ou votar em branco ou nulo, outra parte irá votar nele e uma percentagem pequena votará em Marine Le Pen, que isso já se provou que nas últimas eleições aconteceu. Há uma parte do eleitorado de Mélenchon que vota em Marine Le Pen, e agora também é natural que exista, mas serão menos. Se isso acontecer assim, se for assim, com todas as variáveis e as possíveis transferências de voto, Macron ganha. Mas uma vez mais, repito, tem que fazer tudo bem até ao próximo domingo. Há um debate televisivo pelo meio, ele há 5 anos esmagou no debate, esmagou pura e simplesmente, foi arrasador. Foi uma lição, é um debate que eu acho que vale a pena ver. Os debates franceses são muito longos, mas foi um debate muito, muito bom. Porque foi um debate onde, com base nos argumentos, foi com argumentos que Emmanuel Macron esmagou a política económica de Marine Le Pen, a política anti-imigração, a política securitária, na altura estava muito marcada pelos temas do terrorismo, a ideia de sair do euro, etc.
E foi uma lição ao ponto de Marine Le Pen, na altura, depois ter sido contestada se ela deveria ou não deveria continuar à frente do Front National, agora é RN, e se devia ser novamente candidata presidencial, mas ela deu a volta e largou uma série de coisas. Ela já não fala na pena de morte, já não fala na saída do euro, já há uma série de outras medidas que ela largou. Ela defendia que a idade da reforma devia recuar para os 60 anos e não ficar nos 62, Macron que vai para os 65. Agora já diz não, é só para ficar nos 62, ou seja, ela moderou uma série de questões. O próprio discurso europeu mudou, continua crítico, porque ela percebeu que algumas ideias ela não as conseguia defender para além da parte da proclamação, ou seja, uma coisa é proclamar num comício. Outra coisa é ter que estar num debate com alguém que diz, olha, mas isso não é possível por isto. E depois ela poderia ficar com dificuldade em responder e, portanto, será um debate muito interessante de ver. As condições são bastante diferentes, sobretudo, julgo eu, no sentido em que Marine Le Pen, não sendo novidade, porque já está na política há muitos anos, na verdade nunca esteve no poder. E Macron, que há 5 anos conseguiu vender-se, eu acho que ele não vinha de fora do sistema, muito pelo contrário, vinha das grandes escolas de elite, tinha sido ministro no governo, mas conseguiu de alguma forma vender-se ao afastar-se do presidente Hollande, ao lançar um movimento novo, conseguiu vender-se um pouco como alguém que vinha de fora ou pelo menos vinha mudar o sistema. Neste momento ele é o sistema, não é? Porque é o presidente. Achas que isso de alguma forma pode prejudicá-lo no debate contra Marine? Desta vez Marine Le Pen terá coisas a apontar-lhe, terá armas contra ele no sentido de poderá apontar coisas que correram mal durante estes 5 anos e antes não podia. Não, ele hoje tem uma posição de muito maior fragilidade, que aliás já ficou demonstrado por aquela ideia de que teve que fazer uma segunda volta completamente diferente, aliás sujeitando-se a coisas que acho muito bem do ponto de vista democrático, mas algumas coisas até um pouco humilhantes no chamado confronto popular. Ele sujeitou-se a conversas, a interpelações de uma brutalidade incrível. Houve conversas mesmo muito duras, já há vídeos agora com as montagens destas coisas que estão a acontecer, porque ele está todos os dias na rua e são coisas que nenhum político normalmente gosta de sujeitar, e são ali, não é uma, nem duas, nem três, são umas atrás das outras. Porquê? Ele há 5 anos, de facto, chegava com esta ideia do ser de fora, não era, como tu já disseste, mas era um bocadinho, porque tinha estado pouco tempo na política, tinha todo o resto, era a parte das elites, mas depois era uma espécie de, tinha um lado novo, todos os sentidos, 39 anos, sim. O segundo líder mais jovem a seguir a Napoleão, não é, da República Francesa, é verdade, chegou ao poder com 39 anos, portanto não tinha uma experiência de ministro relativamente curta, e no fundo queria, com aquela ideia nem de esquerda nem de direita, refundar o país, um pouco uma ideia de reformista. Ele tinha tido algumas questões com a lei laboral e outras leis, e portanto vinha com essa gravitas de mais da velocidade, de algo novo, alguém com ímpeto, e queria mudar as coisas. 5 anos depois tudo mudou. Já não é isso. Primeiro já teve 5 anos de presidência, depois 5 anos de presidência com coletes amarelos, com a pandemia, com várias crises internacionais, portanto com muita coisa complicada, com confrontos na rua por variedíssimas situações, com dificuldades em passar uma série de leis, e portanto as coisas não são a mesma. Depois também tem de facto os chamados registros económicos são bons. A França é o país que melhor recuperou da pandemia do ponto de vista económico. O desemprego está historicamente baixo, estava em 10%, baixou para 7, qualquer coisa, portanto está perto os 7%, foi o valor mais baixo que tinha desde 2008, e portanto essa parte está a correr bem, só que depois há o outro lado, que é o lado do choque. Quando se olha para o mapa da França, o mapa das cores que se vê ali, das cidades que são muito Mélenchon, e uma parte que é Macron, e depois o resto é tudo muito Marine Le Pen, ele é claramente o presidente da globalização. E ele gosta quase aqueles mapas dos Estados Unidos, do Biden e do Trump, não é? E ele gosta de ser chamado o presidente da globalização, porque ele acha que a globalização é importante, e acha que a França pode ser um grande... ter um papel muito importante nesse globalização processo e Europa são temas em que poucos dirigentes globalização. São tão entusiastas a falar como ele. Ele é completamente a favor, e a favor no sentido em que diz que não se pode também parar o vento com as mãos, mas porque acha mesmo que é importante para a França. Tem tido um papel muito importante na captação de investimento estrangeiro. A França não era um país que atraísse muito, quer dizer, atraía muito mais que Portugal. Estou a falar para a dimensão da economia, que é a segunda maior economia da zona euro, a segunda maior economia depois da Europa, depois da saída do Reino Unido. Tem um peso enorme, é o segundo maior país da União Europeia em população, e portanto tem um peso enorme. Mas a França não era propriamente um país que fosse muito atraente na captação de investimento estrangeiro.
tem melhorado muito. Ele lançou um grande desafio com a ideia da chamada France Tech, ou como eles dizem sempre, La France Tech, de ter 25 unicórnios, ou seja, empresas, startups com uma valorização acima de $1.000 milhões até 2025. Conseguiu em janeiro deste ano, 2022, 3 anos antes. Claro que vestiu uma camisola gola alta a Steve Jobs para fazer este anúncio num vídeo. Captou muitos investimentos da área tecnológica e conseguiu também, fez um trabalho, é normal, e eu acho que qualquer outro primeiro-ministro ou presidente que estivesse em França faria o mesmo. Foi com o Brexit, houve uma série de serviços que estavam assentes em Londres, Londres é a maior praça financeira do mundo, e que de repente tinham que estar domiciliados na Europa por razões legais, nomeadamente questões que terem a ver com o euro, são coisas de mercados derivados, etc., coisas extremamente, enfim, complexas, mas que movem muito dinheiro. Na altura Frankfurt quis que fosse tudo para Frankfurt. De facto, os banqueiros ingleses não são propriamente, enfim, Londres tem mau tempo, mas Frankfurt não é o primeiro sítio que lhes apetece ir viver, e portanto a cidade que mais conseguiu atrair gente foi Amsterdão, mas a segunda foi Paris. E portanto houve muitos bancos internacionais, JP Morgan, etc., que passaram as sedes para Paris, e isso foi muito importante para Macron e para a economia francesa. Mas uma vez mais, tal como a questão da Big Tech, para as pessoas isso diz muito pouco. Isso chega ao povo? Bem, chega de alguma forma por dar valor à economia, por criar alguns empregos para malta nova, etc., mas há uma imensa França que não vê, que acha que não beneficia nada disso. Unicórnios pode parecer uma coisa muito etérea quando Marine Le Pen fala do poder de compra da algibeira e do fim do mês, não é? Essa é a questão, e foi, se quiser, a coisa que mais me chocou na primeira volta. Chocou no sentido de surpreender. Chocar politicamente, enfim, bom rigor, quando nós estamos em trabalho nada nos choca, não é? Nem pode chocar desse ponto de vista, não é? Como se quando nos Estados Unidos conversas com os apoiantes de Trump não tens de ficar chocado, nem deixar de ficar chocado, deves ouvi-los para perceber porque é que eles acham aquilo. Mas chocou-me neste sentido, que foi o tema do poder de compra e da inflação foi o grande tema da primeira volta, e a Rússia não existia. Não existia, apesar de um estar ligado ao outro. Ou seja, a inflação obviamente já vinha de antes da guerra da Rússia, como já estava a ver, porque era o chamado pós-Covid, houve aqui problemas nas cadeias logísticas internacionais, excesso de procura, dificuldades de oferta, os preços subiram, sabemos tudo o que estava a acontecer com as coisas que vinham da China e de outros lados do mundo, mas obviamente que esta subida brutal da inflação e obviamente descida do poder de compra tem especificamente a ver agora com a guerra da Ucrânia. E o tema da guerra da Ucrânia não existia. E não existia em dois sentidos. Nem para favorecer eventualmente Macron pelo papel que tem na diplomacia internacional, e tem, não é? Ele é neste momento, além de ser de França presidir a União Europeia, ele é, se quisermos, a pessoa mais importante no Conselho, de certa forma, porque os alemães neste momento estão de mãos atadas, não têm muita facilidade, não têm capacidade diplomática neste momento, porque estão demasiado ligados do ponto de vista económico. Um chanceler recente. É um chanceler muito recente, não está lá Angela Merkel, portanto tem muita dificuldade. E o Mário Draghi tem muito peso na questão italiana, na questão das sanções, e sabe-se isso, hoje há relatos já bastante detalhados que grande parte das sanções são desenhadas por ele, com a Presidente da Reserva Federal Americana, porque ele é um banqueiro ultra experiente, e tudo bem, tecnicamente entregaram-lhe o dossiê. Mas depois, e a Ursula von der Leyen tem ganho muito peso, ainda bem, mas o Macron tem um papel absolutamente fundamental. É um político eleito, ao contrário, por exemplo, do von der Leyen ou de Draghi, que é um primeiro-ministro tecnocrata, o Macron é um político eleito. E depois há uma questão, França pertence ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, não nos podemos esquecer, de repente, se isto caísse para a Le Pen, de repente tínhamos a Rússia, a China e uma França com Le Pen no Conselho de Segurança. Precisava ser 3-2. 3-2 com os Estados Unidos e a Inglaterra. Era um problema. Portanto, é o único, é do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e é do Comando Militar da NATO, e é a única potência nuclear continental na Europa. Se não estou em erro, portanto é a França e a Inglaterra, mas neste caso o Reino Unido. O Reino Unido também tem armas nucleares e submarinos nucleares, mas já não faz parte da União Europeia. E portanto esta questão diplomática, termos ali um presidente com algum peso internacional, bastante peso internacional, não contou zero, não o favoreceu nada, ou aparentemente nada, e ao mesmo tempo tinhas do outro lado uma candidata que tinha estado com Putin recebida em 2017 e outros candidatos como Henrique Zemmour e mesmo Jean Mélenchon, que tinham muitas frases de grande simpatia para com a Rússia, não era muito, eram imensas frases, era fácil, é só ir procurar citações antigas para com Putin, para com a Rússia,
Mélenchon tinha frases muito violentas contra a Ucrânia, ele detestava a Ucrânia, estamos a falar bastante antes da guerra, portanto muito o discurso da questão da Ucrânia neonazi, fascista, etc, e por aí fora, de extrema-direita, ele tinha muita coisa, portanto era muito, e isso beliscou-os zero. Essa borla, por assim dizer, vem de onde? É porque é aquela história das eleições decidirem muito mais por temas internos do que externos, ou foi a habilidade desses candidatos conseguirem que esses temas não lhes caíssem em cima durante a campanha? Eu acho que teve muito a ver com bem, estamos a falar de pelo menos quatro políticos, portanto obviamente são coisas um bocadinho, não dá para partir um para um lado ou para o outro, mas acho que Macron é muita ideia daquele do presidente das elites, o presidente da globalização, o presidente de uma França moderna que até prospera, mas que grande parte não percebe, nem vê, nem sente. O banqueiro. E o banqueiro, ele foi banqueiro da Rothschild durante 2 ou 3 anos, mas teve uma carreira de sucesso curta, mas na banca Rothschild. E portanto, o homem das elites, das consultoras, da banca de investimentos, de La France Tech, que fala dos grandes investimentos, mas que as pessoas não sentem. E do outro lado, 3 tipos de nacionalismos diferentes, não é? São diferentes. Um nacionalismo identitário de extrema-direita, que vem da velha extrema-direita francesa da Marine Le Pen, que se moderou um pouco. Um mais, se quisermos, intelectual, mais radical do Zemmour, e um de esquerda, mas esquerda anticapitalista, anti-União Europeia, antinato, os 3 ele antinato, 2 antinato e outro, a Marine Le Pen agora só sair do comando militar da NATO, e eu acho que foi esse choque entre se quisermos, o globalista e os nacionalistas, no sentido agora muito lato do termo, não é? Que apanha coisas que são completamente diferentes. Eu acho que foi sobretudo isso que se jogou na primeira volta. Parte desse jogo, ou desse cenário, ou dessa cenarização, transporta-se para a segunda volta, mas quando é a 2 as coisas a geometria é menos variável, não é? Claro. E há um aspecto que se tem falado pouco, mas que tem alguma importância, apesar de tudo, que é, daqui a 2 meses, os franceses voltam a votar para eleger Parlamento, e isso terá alguma importância em relação às condições em que o presidente que ganhar vai exercer o seu mandato. Ora, Macron e Le Pen têm ambos algumas fragilidades, a meu ver. Macron tem um partido que não é bem um partido, que é um movimento que ganhou uma maioria absoluta da última vez, mas que é em larga medida dependente de um homem só. E Marine Le Pen tem um partido consolidado, mas a que o sistema eleitoral francês fecha a porta, mesmo quando tem percentagens elevadas. Em que condições e de que forma é que também o olhar para as legislativas influencia aquilo que os candidatos, e nomeadamente Mélenchon, que já não está nas presidenciais, mas estará nas legislativas, de que forma é que as suas estratégias, o seu comportamento agora é influenciado pela perspectiva dessas eleições? Na minha opinião, acho que influenciou mais o comportamento dos próprios candidatos. Ou seja, no caso do Mélenchon foi evidente. E mesmo no caso de Zemmour, eles estão todos a discutir o que é que vão fazer a seguir. Ou seja, eles já estavam nas presidenciais a pensar no que é que iam fazer a seguir. E algumas das coisas que disseram ou que não disseram tinham a ver com o facto de haver eleições daqui a 2 meses. Ou seja, uma das razões pelas quais Mélenchon não quer apelar ao voto total em Macron, quer que Macron ganhe, como é óbvio que não quer que Marine Le Pen ganhe, é porque ele já está a pensar na campanha dele. E não quer alienar eventuais eleitores de esquerda que odeiam Macron. E que ele sabe que se podem juntar a ele nas próximas eleições. Da mesma forma, Zemmour apelou ao voto em Le Pen, mas muito calmamente, porque ele está a pensar o que é que vai fazer, que partido faz, não faz, porque portanto ele conseguiu para o lado dele a sobrinha de Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, que é uma espécie de grande futuro da extrema-direita francesa e que mudou para o lado dele. Sucessão dinástica. E portanto há muita recomposição partidária. Eu sinceramente acho que isso não vai ter, posso estar enganado e veremos no domingo, acho que não vai ter grande impacto no que é que se decide este domingo, que é de facto entre um e outro, mas qualquer que seja o presidente eleito, e à partida será Emmanuel Macron, arrisca-se a ter um parlamento completamente diferente do que tem hoje e com uma recomposição partidária incrível, não é? Nós vimos nas presidenciais, e sabemos que isto não pode ser feito assim, translação direta, mas os 2 partidos-chave da Quinta República Francesa, tanto o Partido Socialista ou o Partido Gaulista, agora republicana, mas pronto, se quisermos eram os 2 herdeiros destas... Sim, eram os 2 partidos que alternavam no poder durante décadas. E que deram quase todos os presidentes, ou todos os presidentes com exceção de Macron, todos eles, não é? Desde o de Gaulle até ao Chirac, e o Mitterrand, todos eles, Sarkozy, sim. Todos eles, de repente esses 2 partidos somaram
nos candidatos presidenciais, 7% dos votos nestas eleições de há 15 dias. 7% é muito pouco. Nós não sabemos se houvesse eleições legislativas se isso era assim, porque nas últimas eleições que houve regionais e municipais as coisas não foram assim, foram diferentes, mas há de facto uma grande recomposição partidária. Aquilo que se sentiu é que havia 3 grandes blocos, isto incluindo o Zemmour no mesmo bloco da Le Pen. Tu tens 3 grandes blocos. E a questão é que o sistema partidário não reflete isso, e portanto nós não sabemos isso, ou não reflete completamente, não sabemos como é que vai, não só não reflete, porque depois os grupos são diferentes, como depois há mais partidos. Os verdes tiveram peso ano passado em outras eleições nacionais, e agora não tiveram, e portanto é possível que em legislativas tenham. Há outros partidos, nós não sabemos o que é que vai acontecer, mas o caso dos verdes é um caso evidente. O que é que tu tens? Daquela domingo, do domingo em que já se contaram votos, houve 3 grandes blocos, não é? Se quisermos um bloco liberal central, ou centrista, à volta de Macron, um bloco de esquerda mais radical, mais reivindicativa, que põe muita coisa em causa, nomeadamente na própria União Europeia, à volta de Mélenchon, e uma direita nacionalista identitária que vai até à extrema-direita, ou que vem da extrema-direita para cá, se quisermos, à volta de Le Pen e Éric Zemmour. Como é que isso tudo agora se transfere ou se pode medir nas legislativas? Eu acho que vamos ter que esperar primeiro pelas presidenciais e depois é que as contas se vão começar a fazer. Mas é um sistema... A outra coisa, para além da que chocou, que foi a questão da Rússia, da ausência da Rússia na primeira volta, ou pelo contrário, da presença da Rússia apenas pelo efeito, ou apenas é com aspas, na inflação e no poder de compra, a outra coisa que choca é se tu tens a sensação ali de um sistema político ou partidário que é uma panela de pressão e que precisa de alguma coisa que tire pressão e não se está bem a ver o que é. Agora, se ganhar Macron, ok, sai uma pressão desta parte presidencial, mas tu tens a sensação que há qualquer coisa ali. Há um alívio de 5 anos. Ou menos, depende do que acontece nessas eleições nas legislativas e noutras. Há ali uma sensação de à beira do precipício, no sentido, e de muita gente dizer já não interessa, ou seja, é um bocado indiferente. Vi uma reportagem do Le Monde ou Le Figaro, não me lembro, que eu li neste fim de semana, num dos sítios onde Mélenchon teve mais votos, um trabalho bastante bem feito, com vários tipos de eleitores, e havia de tudo, havia os que se iam abster ou votar o branco e nulo, os que iam votar Macron, e havia uns que iam votar Le Pen, e uns dos que iam votar Le Pen diziam isto é para explodir. E, portanto, agora ganha a Le Pen, a seguir ganha o Mélenchon. Porque a seguir ganha o Mélenchon. Isso lembra-me um bocadinho aqueles eleitores nos Estados Unidos que tinham votado Bernie Sanders nas primárias democratas e que depois na eleição propriamente dita votaram Donald Trump contra Hillary Clinton pelo mesmo motivo, pela pedrada no charco. Claro, repara, quando foi a questão do Brexit, como se sabe, houve muito eleitor trabalhista, sobretudo no norte, e nas zonas mais interiores e menos beneficiadas pela União Europeia, ou que se sentiam menos beneficiadas, na verdade às vezes não era bem assim, mas era o que sentiam, que também votaram pelo Brexit. Aliás, e o Brexiter Boris Johnson conseguiu buscá-los agora para as últimas eleições e ganhou maioria absoluta à conta deles. Como te lembras, o Jeremy Corbyn tinha uma posição muito difícil, o anterior líder trabalhista, em relação à questão do Brexit. Gosta tanto da Europa como o Mélenchon. Aliás, muita gente achava que ele tinha votado pelo Brexit porque ele também era tão anti-União Europeia que, apesar de estar nas antípodas do Boris Johnson, muitas vezes essas coisas tocam-se. Ou seja, por isso é que agora há muito a ideia... e há um artigo muito bom do Gideon Brackman no Financial Times a dizer que isto é a grande questão de França agora, é a questão entre os globalistas e os nacionalistas, e que isso é uma questão que existiu de facto no Brexit, que existiu nos Estados Unidos, e esta é um dos grandes desafios das democracias ocidentais. Acaba por ser, porque nós damos estas voltas e há uma guerra e acabamos de estar por sempre neste mesmo ponto em que estamos desde 2016, que é de perceber que os políticos têm um problema grave que é decisivo, é quase existencial, que é de explicar às pessoas que a democracia num mundo aberto de comércio livre e de que as pessoas circulam e os bens circulam, os capitais circulam, as ideias circulam, os trabalhadores circulam, que isso pode ser bom, é bom para eles, e é muito difícil de explicar a muita gente, porque isto provoca grandes choques, provoca desigualdades. Aliás, a França, sendo um país que tem os tais índices económicos que são de facto muito bons, são mesmo bons nestes 5 anos, não há dúvida sobre isso, tem depois, apesar de tudo, também indicadores que dizem que a desigualdade aumentou.
que os que foram mais beneficiados, embora tenha havido muita gente beneficiada, foram os mais ricos, que os mais pobres, em alguns casos, foram mesmo os que foram mais prejudicados, ainda ficaram pior, apesar de França ter um bom sistema de segurança social, e portanto esta ideia de que há uma série de indústria que fecha ou que se deslocaliza, de que a França, da indústria, da agricultura, dos serviços, perde competitividade, e que essa La France Tech, as pessoas não a veem, não é? Vêem assim uns vídeos muito giros e ouvem dizer que há uma empresa que agora vale 5 mil milhões de dólares, mas depois também não percebem bem quem é que trabalha lá, quantas pessoas são. Muitas dessas empresas empregam 200 pessoas, ou 300 ou 400, enquanto uma fábrica no norte de França pode empregar 5 mil pessoas. Exatamente, está uma bomba relógio, nomeadamente nas banlieues, nas periferias das grandes cidades. Ricardo, faço-te mais uma pergunta, porque sei que também és obviamente um observador atento da política portuguesa. O colapso dos grandes partidos franceses e esta revolução no sistema partidário deve fazer soar alarmes também aqui dentro de portas, tendo em conta, por exemplo, que um partido histórico como o CDS deixou de estar representado na Assembleia da República. Novos partidos muito recentes conseguiram bancadas parlamentares significativas. É um alarme para que, mesmo num país como o nosso, que tem tido um sistema muito estável e cujas regras até favorecem essa estabilidade, também pode acontecer o colapso? Poder pode, porque nós já vimos isto acontecer em vários países, ou colapso ou reconfigurações muito grandes. Sim. No caso de Espanha, por exemplo, Grécia. Há um caso de reconfiguração muito grande. Na Itália é um colapso contínuo e tal, mas desde 1945. Mesmo a Alemanha, a soma dos dois maiores partidos não tem nada a ver com o que era há 10 ou há 15 anos, não é? Por causa dos verdes e etc, mas as coisas mudaram muito, e a AfD. Portugal tem dois movimentos contraditórios. Há de facto uma atomização, por um lado, o fim de um partido clássico, como fim no sentido, pelo menos, da representação parlamentar em Portugal, ainda está no Parlamento Europeu, do CDS. Há partidos novos, mas depois tens esta coisa que é contraditória, que é o PS e o PSD continuam a somar 70% dos votos. E portanto eu acho que, eu não vou dizer ainda estamos longe disso, em política às vezes sabe-se estas coisas em 2 ou 3 anos, por alguma coisa que acontece, corre mal ou corre bem a alguém, corre mal a um, corre bem a outro, e de repente tudo vem por aí abaixo. Mas ainda estamos longe disso. E depois, mas levanta-se uma questão importante e que é muito discutida, por exemplo, quer no Partido Socialista, quer no PSD. Obviamente que o PSD olha com receio para o que aconteceu agora aos republicanos, o antigo Partido Gaulista, o antigo RPR, não é? O Rassemblement pour la République, esses partidos, as várias versões do Partido Gaulista, que de repente acaba com menos do que 5% dos votos e com a candidata a pedir dinheiro, a ter que pagar, é responsável por uma dívida de 5 milhões de euros pessoalmente. Enfim... E obviamente olham para isso, porque é um problema. Olham para como é que os partidos no PSD e no CDS, isso discute-se muito, porque há a Iniciativa Liberal, ao Chega, etc. E estes partidos podem crescer face às hesitações, aos colapsos, às derrotas, ao cansaço dos partidos mais clássicos. Eu acho que o PSD ainda está longe desse ponto, mas, obviamente, quando olha para o que acontece a vários partidos europeus, nomeadamente o Partido Republicano, fica extremamente preocupado. O PS, ao contrário, tem uma coisa que joga a ele a favor do PS, goste ou não se goste, que é o PS defende, e quem é a direção do PS defende, que a posição que assumiu em 2015 nas eleições de fazer um governo com o apoio do PCP e do Bloco de Esquerda, por ser em ruptura por ser naquele momento histórico, em ruptura com o governo da Troika, se quisermos chamar, o governo PSD-CDS, que teve que governar durante todo o período de intervenção da Troika, de 2011 a 2015, há muita gente que entende que foi isso que salvou o PS da irrelevância. E foi isso que salvou o PS ou impediu que o Bloco de Esquerda e o próprio PC ocupassem completamente o espaço, ou outros movimentos, orgânicos ou inorgânicos. Em França também há muitos, não falámos disso, há muitos movimentos orgânicos e inorgânicos, há muita daquela pressão que nós falávamos, da panela de pressão que depois ou é pelos sindicatos ou é pela rua, literalmente. Não há muita, que é outra coisa que assusta ali um pouco, há muita violência desse ponto de vista, que é como o sistema não tem graus de compromisso, não tem vontade de compromisso, não tem capacidade de negociação interior, então explode ou para coisas organizadas, greves, etc., ou para coisas bastante organizadas. Mas no caso do PS, em Portugal, há muita gente que olha ao contrário, a dizer, não vê, o PS francês andou aos zigue-zagues, o PS francês não soube tomar a liderança, a certa altura não era nem de esquerda nem disto, não soube pensar no que é que faria logo a seguir ao Hollande, foi muito rápida a queda, não é? Foi a Ségolène Royal
que perdeu para o Sarkozy, mas com uma boa votação, votação 40 sim, e muito respeitável. Depois o ex-marido dela ganha o Sarkozy, mas consegue depois ganhar, já nem se recandidata. E depois estava tão mal que ele nem se recandidata. E aparece o Macron. Portanto, e há muita gente que defende no PS isto não. O PS fez bem, e a prova é que neste momento eu não sei se é, mas acho que é provavelmente o Partido Socialista mais forte da Europa. Não sei se é o mais forte da Europa, mas estará perto entre os mais fortes. E isso dá pelo menos para o Partido Socialista uma espécie de um autocontentamento circunstancial, não sabemos se é estrutural. E por isso é que as coisas são de facto diferentes. Enquanto no PSD há muita gente que diz não, é porque o PSD não se define, não escolhe políticas, uns porque dizem não, porque não se define como mais à direita para agregar a direita toda, outros não se define como grande partido de centro-direita, motor depois de uma agregação a outros que venham atrás, mas obviamente que não se podendo fazer paralelismos nem tirar lições diretas de um lado para o outro, há uma lição que se tira, os sistemas partidários não são eternos, os sistemas partidários são vivos, as tendências sociológicas variam, mexem-se, não é? Em torno de vários interesses, que já não são muitas vezes interesses tão clássicos, ou tão, se quisermos, tão estáveis, e os partidos, se não souberem, por um lado, antecipar-se isso, por outro lado, adaptar-se, correm sérios riscos. E com isto estamos a chegar ao fim do nosso tempo, mas não posso deixar ir embora o Ricardo Costa sem lhe fazer a pergunta que faço a todos os convidados que passam aqui pelo mundo a seus pés. Ricardo, se neste momento pudesses viajar para qualquer parte do mundo sem qualquer tipo de restrição, para onde é que ias e porquê? Vou dar a resposta politicamente correta. Ia para a França e vou na sexta-feira. Que acho que é o sítio mais interessante para estar agora nos próximos dias. Embora gostava de ir a mais sítios do que Paris, que é onde vou, porque gostava de ir a outros sítios. Por acaso isso aí falhou como repórter. Gostava de ir gostava de ir ver a Le Pen em algum sítio, Macron noutro, e vai ser extremamente difícil. Isso sim gostava se calhar ir para sítios que ninguém vai em França, não é? Para perceber um pouco essas coisas, porque como jornalista, e tu sabes isso, por exemplo, uma das coisas que mais me diverti na campanha presidencial foi umas horas que passei numa Trump Store na Pensilvânia, falar com apoiantes do Trump. Sim, olha, eu assisti ao debate do Biden e Trump num covil num bar de ferrenhos trampistas, e foi toda uma lição. E é divertido por um lado, mas é uma lição. E entrando para lá de cabeça aberta e sem vontade de avaliarmos as pessoas, não é? É o que tu dizias, ir, ouvir, conhecer é toda portanto, uma lição. Se pudesse, o que eu gostava era, em vez de ir para Paris, ir uns dias mais cedo, ir para outros sítios de França, ver isso, ver os apoiantes de Le Pen e os apoiantes de Macron no terreno. Sim, senhor. Desejo-te uma boa viagem e recordo aos ouvintes que na sexta-feira também poderão ler no Expresso, na revista do Expresso, a reportagem do Ricardo da sua recente estada em Paris. Agradeço, Ricardo, por teres aqui estado connosco. Agradeço também ao João Martins a edição técnica deste episódio e agradeço-lhe a si, caro ouvinte, que está desse lado. O Mundo a Seus Pés volta daqui a 2 semanas com outro assunto, outros convidados. Ficamos à espera de si desse lado. Até lá, até breve e até sempre.